Arthur da Silva Bernardes nasceu em 8 de agosto de 1875, na vila de Santa Rita do Turvo, hoje conhecida como Viçosa, em Minas Gerais. Desde cedo, sua vida foi marcada pela influência de uma família tradicional. Seu pai, Antônio da Silva Bernardes, era um português que se destacou como coronel da Guarda Nacional e advogado provisionado em Viçosa. Já sua mãe, Maria Aniceta Bernardes, descendia de uma família da nobreza do café na zona da Mata Mineira. Essa combinação de raízes familiares influentes ajudou a moldar sua personalidade austera e reservada, características que o acompanhariam durante toda a sua carreira política. Arthur foi educado no rígido Colégio do Caraça, um dos mais respeitados do Brasil na época. O ambiente disciplinado e religioso teve um papel crucial na formação de seus valores morais e cívicos. Enquanto muitos de seus contemporâneos flertavam com ideologias modernas, como o positivismo, Bernardes permaneceu fiel aos ensinamentos católicos. Essa educação moldou seu caráter autoritário e sua visão de disciplina, ordem e economia, princípios que influenciariam suas decisões políticas no futuro. No entanto, a situação financeira da família se complicou após a abolição da escravatura, que impactou a economia cafeeira. Para ajudar nas finanças familiares, Bernardes trabalhou em empresas locais, adquirindo uma valiosa experiência no mundo rural e no comércio de café. Essa vivência no setor agrícola moldou sua visão econômica e política, preparando-o para desafios futuros na administração pública. Com a melhora financeira da família, Arthur matriculou-se no externato do Ginásio Mineiro em Ouro Preto, onde se preparou para ingressar na Faculdade Livre de Direito. Ali, fez amizade com figuras que se tornariam relevantes na política brasileira, como Raul Soares de Moura e Fernando de Melo Viana. Essas conexões foram fundamentais para o desenvolvimento de sua carreira política. Bernardes também teve uma breve experiência militar, quando se voluntariou para o Batalhão Patriótico Bias Fortes durante a Guerra de Canudos. Embora não tenha participado de combates, essa experiência reforçou seu patriotismo e consolidou sua visão sobre o papel do Estado na manutenção da ordem, valores que carregaria por toda a vida política. Além disso, ele admirava o presidente Floriano Peixoto, conhecido por governar com mão de ferro, o que influenciou sua própria abordagem autoritária na política. Ao concluir o curso de Direito em 1900, Bernardes retornou a Viçosa, onde foi recebido com grande entusiasmo. A recepção calorosa destacou sua ascensão social e consolidou seu status como uma figura influente na cidade. Ele rapidamente se estabeleceu como advogado de sucesso, destacando-se em uma região onde poucos profissionais tinham formação superior em direito. Além da advocacia, Bernardes se envolveu ativamente no jornalismo local, escrevendo para o semanário Cidade de Viçosa, de propriedade do senador Carlos Vaz de Melo, líder do Partido Republicano Mineiro, PRM, na região. O envolvimento com o jornalismo permitiu a Bernardes expressar suas opiniões políticas e defender suas ideias de reforma constitucional. Ele usou o jornal como uma plataforma para promover suas convicções políticas, ganhando visibilidade e respeito na comunidade local. Nesse período, começou a consolidar sua imagem como um líder nacionalista e defensor dos interesses regionais, uma marca registrada de sua carreira política. A vida pessoal de Arthur Bernardes também desempenhou um papel fundamental em sua ascensão política. Em 1903, ele se casou com Clélia Vaz de Melo, filha de Carlos Vaz de Melo, consolidando sua posição como herdeiro político do sogro. Esse casamento fortaleceu suas conexões políticas e ampliou sua influência em Minas Gerais. A aliança familiar foi essencial para abrir portas na política regional e solidificar sua posição na elite mineira, um grupo social que dominava o cenário político e econômico do estado. O casal teve 8 filhos e seu primogênito, Arthur Bernardes Filho,
seguiu seus passos na política, tornando-se deputado federal, senador e ministro da Indústria e Comércio. A rede de alianças familiares foi crucial para o sucesso de Bernardes na política, refletindo a tradição do coronelismo mineiro, onde os laços familiares desempenhavam um papel central na estrutura de poder. Ao herdar a liderança política de seu sogro, Arthur Bernardes assumiu o controle do Cidade de Viçosa, usando o jornal para apoiar suas posições e atacar seus adversários políticos. Essa estratégia consolidou sua influência na região e abriu caminho para sua entrada na política local. Em 1904, ele foi eleito vereador em Viçosa, iniciando sua carreira política de forma promissora. No entanto, sua rápida ascensão gerou rivalidades locais. José Teotônio Pacheco, um influente chefe político e antigo aliado de seu sogro, rompeu relações com Bernardes, liderando a oposição municipal. Assim surgiram duas facções rivais, os bernardistas e os pachequistas. A disputa pelo poder local foi acirrada, mas Bernardes conseguiu consolidar sua posição, vencendo as eleições municipais de 1906 e 1907. Seu discurso político focava na valorização do município e na defesa dos interesses da lavoura, comércio e indústria, temas que ressoavam com os anseios da população local. Além disso, ele estabeleceu uma aliança estratégica com João Pinheiro, presidente do estado de Minas Gerais, fortalecendo sua posição política. Bernardes usava o jornal Cidade de Viçosa como ferramenta de propaganda política, acusando seus oponentes de falta de patriotismo e republicanismo, enquanto promovia suas ideias de modernização e desenvolvimento regional. Seu desempenho como vereador chamou a atenção dos líderes do Partido Republicano Mineiro, que o indicaram para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 1907, Bernardes foi eleito deputado estadual, dando um grande passo em sua carreira política. Na Assembleia, destacou-se ao defender a reforma tributária proposta por João Pinheiro, o que lhe rendeu prestígio e abriu caminho para sua indicação à Câmara dos Deputados em 1909. Ao ser eleito deputado estadual em 1907, Arthur Bernardes consolidou sua influência política em Minas Gerais. Na Assembleia Legislativa, destacou-se como defensor da reforma tributária e dos interesses da lavoura, comércio e indústria da Zona da Mata, sua base eleitoral. Seu discurso nacionalista e municipalista ecoava com força entre os produtores locais, consolidando sua imagem como defensor dos interesses regionais. Bernardes mostrou-se um estrategista habilidoso, construindo alianças importantes com figuras políticas influentes, como João Pinheiro, então presidente do estado de Minas Gerais. Essa conexão fortaleceu sua posição dentro do Partido Republicano Mineiro, PRM, e abriu caminho para sua ascensão na política nacional. Em 1909, Arthur Bernardes foi indicado pelo PRM para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Embora enfrentasse a oposição de Francisco Bernardino Rodrigues Silva, apoiado por seus rivais políticos locais, Bernardes contou com o apoio da máquina política do PRM, que controlava as nomeações e garantias eleitorais por meio do coronelismo. Após uma disputa acirrada, marcada por controvérsias e acusações de fraude, Bernardes foi diplomado deputado federal. Em seu primeiro mandato, manteve um perfil discreto no Congresso, mas continuou a fortalecer suas bases eleitorais em Minas Gerais, garantindo o apoio necessário para futuras campanhas. Em 1910, Bernardes desempenhou um papel crucial ao assegurar a maioria dos votos de Viçosa para Hermes da Fonseca na eleição presidencial. Esse apoio foi recompensado quando, em 1911, ele renunciou ao mandato de deputado federal para assumir a Secretaria de Finanças do Estado de Minas Gerais, nomeado pelo presidente estadual Júlio Bueno Brandão.
Esse cargo estratégico permitiu a Bernardes demonstrar sua habilidade administrativa, concentrando-se no aumento da arrecadação estadual, reorganizando a receita e negociando tributos interestaduais, fortalecendo ainda mais sua base política na Zona da Mata e consolidando sua imagem de líder municipalista e nacionalista. Em 1922, Arthur Bernardes lançou sua candidatura à presidência da República, representando a Aliança Mineiro-Paulista. No entanto, essa campanha não seria nada fácil. Desde o início, sua candidatura enfrentou forte oposição da Reação Republicana, uma coalizão formada por líderes influentes do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que apoiaram Nilo Peçanha como alternativa. A campanha presidencial foi marcada por uma intensa polarização política e ataques pessoais. Para prejudicar sua candidatura, cartas falsas atribuídas a Bernardes foram divulgadas, nas quais ele supostamente ofendia os militares e o marechal Hermes da Fonseca. Apesar de desmentir a autoria, as cartas abalaram sua imagem e inflamaram o descontentamento nas Forças Armadas. Mesmo sob forte pressão e polêmicas, Bernardes venceu as eleições com uma margem estreita de votos, o que foi incomum para a época. No entanto, sua posse foi cercada de incertezas, ameaças de golpe e grande tensão política. Como medida preventiva, o Brasil viveu sob estado de sítio durante grande parte de seu mandato, o que permitiu a Bernardes governar com poderes excepcionais. Ele utilizou a censura à imprensa e uma polícia política para controlar seus opositores, gerando grande impopularidade, especialmente nas cidades. Apesar disso, mostrou-se inflexível e determinado a manter a ordem e a disciplina, valores que sempre defendera desde sua formação no rígido Colégio do Caraça. Durante sua presidência, Bernardes enfrentou várias revoltas militares lideradas por jovens oficiais conhecidos como tenentes. Insatisfeitos com o sistema político oligárquico e buscando reformas democráticas, esses militares se rebelaram em diferentes partes do país. A mais notória dessas revoltas foi a Revolta Paulista de 1924, na qual os tenentes ocuparam a cidade de São Paulo por semanas. Bernardes respondeu com força total, ordenando um intenso bombardeio sobre a cidade, resultando na morte de centenas de civis. A brutalidade da repressão chocou o país e aumentou ainda mais sua impopularidade, mas garantiu sua permanência no poder. Após a retirada dos rebeldes de São Paulo, Bernardes enfrentou uma nova ameaça: a Coluna Prestes, formada por tenentes rebeldes que marcharam pelo interior do Brasil, desafiando o governo e espalhando ideias de reformas políticas. Embora a Coluna Prestes não tenha conseguido derrubar o governo, desacreditou o Exército Nacional e expôs as fraquezas do sistema político oligárquico. Bernardes intensificou a repressão, mantendo o estado de sítio e utilizando a censura para silenciar opositores. Sua determinação em manter a ordem e combater os movimentos revolucionários consolidou sua imagem de líder autoritário, mas também aprofundou a polarização política no Brasil. Além dos desafios políticos e militares, Bernardes enfrentou uma grave crise econômica durante seu governo. Para combater a inflação e a desvalorização da moeda, adotou uma política de austeridade fiscal e contração monetária, cortando gastos públicos e aumentando impostos. A medida estabilizou a moeda, mas provocou uma forte recessão econômica, gerando descontentamento popular e oposição de setores influentes, como os cafeicultores paulistas. Apesar da pressão, Bernardes manteve sua política econômica austera, afirmando que a estabilidade financeira era essencial para o desenvolvimento do país, o que lhe rendeu respeito entre economistas, mas aumentou sua impopularidade nas áreas urbanas. Apesar das dificuldades, o governo de Arthur Bernardes foi responsável por importantes reformas estruturais. Em 1923,
promulgou a Lei Eloy Chaves, considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil, criando as caixas de aposentadoria e pensões para trabalhadores ferroviários. Bernardes também aprovou uma reforma constitucional centralizadora em 1926, fortalecendo o poder do Executivo e limitando a atuação do Judiciário em casos de intervenção federal. Na política externa, tomou a controversa decisão de retirar o Brasil da Liga das Nações após o fracasso das negociações para obter um assento permanente no Conselho Deliberativo. Embora tenha sido criticado por isolar o Brasil internacionalmente, Bernardes justificou a decisão como uma defesa da soberania nacional. Ao término de seu mandato em 1926, Arthur Bernardes conseguiu transmitir o poder a Washington Luiz, sem maiores conflitos, marcando um raro momento de estabilidade política na República Velha. No entanto, o país continuava polarizado e a instabilidade política e social persistia. Bernardes permaneceu influente na política nacional, sendo eleito senador por Minas Gerais logo após deixar a presidência. Durante a Revolução de 1930, apoiou a Aliança Liberal, que contestava a eleição de Júlio Prestes e buscava reformas democráticas. Ao lado de Getúlio Vargas, contribuiu para a queda da República Velha, encerrando o ciclo de domínio das oligarquias café com leite. Nos anos seguintes, Bernardes continuou ativo na política, fundando o Partido Republicano e liderando a oposição ao governo de Getúlio Vargas. Durante a Revolução Constitucionalista de 1982, apoiou o movimento paulista em defesa da reconstitucionalização do Brasil, mas foi derrotado e preso por Vargas, sendo exilado na Ilha Grande. Ao retornar à política, Bernardes manteve-se fiel aos seus princípios nacionalistas e municipalistas, lutando pela restauração da ordem democrática no país. Apesar de ser uma figura polarizadora, deixou um legado duradouro na política brasileira, influenciando gerações de líderes políticos. Arthur Bernardes faleceu em 23 de março de 1955, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. Sua trajetória foi marcada pela determinação e firmeza em suas convicções. Idolatrado por seus seguidores e odiado por seus inimigos, Bernardes foi um dos líderes mais influentes e controversos de sua época. Seu governo autoritário e repressivo refletiu as tensões políticas e sociais da Primeira República, enquanto suas políticas econômicas e reformas estruturais moldaram o futuro do Brasil. Até hoje, seu legado continua a provocar debates sobre autoritarismo, democracia e nacionalismo. E você, o que achou dessa história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal Rádio Miura, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui continuamos explorando as histórias fascinantes das personalidades que moldaram o Brasil. Até a próxima!